Olá pessoal, eu sou o bruxo Roberto de Souza, conhecido nas redes sociais como Bruxo Lupus, como eu já disse para vocês. E hoje a gente vai estar falando sobre mais uma das tradições do nosso quadro Tradições da Bruxaria Tradicional. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com amigos, colegas, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Vamos compartilhar esse conhecimento com todos aqueles que precisam e desejam conhecer melhor a bruxaria tradicional. Já que o Wicca, bruxaria verde e tantas outras formas de bruxaria modernas são muito bem conhecidas. Hoje nós estaremos falando sobre a Atinaios, a Magia Atinaios, uma tradição de magia de bruxaria tradicional grega. A Magia Atinaios, ela é uma tradição de magia muito peculiar, muito diferente de todas as outras, sendo também considerada muitas vezes uma tradição de magia e não uma tradição exatamente de bruxaria. E existe uma diferença entre as duas coisas, claro. Senão não existiriam tradições de magia e feitiçaria e tradições de bruxaria. Como, por exemplo, a tradição egípcia, o Reca e Dehu, que a gente vai estar falando posteriormente, é uma tradição de magia e feitiçaria tradicional. A Magia Atinaios, ela segue esse caminho porque ela tem várias relações, meio que emancipadas com a religião grega. Contudo, como essas relações são emancipadas, em sua maioria, sim, a tradição Atinaios é também considerada uma tradição de bruxaria tradicional. Então vamos lá. O helenismo e a religião helênica, O helenismo é uma cultura que todos nós estudamos na escola, uma cultura voltada para os deuses gregos, para os fei, Fei do grego significa deuses, Então, a religião ela é voltada para Zeus, Hera, para o Olimpo, como reino superior. Então, a religião ela vai ser totalmente diferente da bruxaria, tá? E isso é uma característica que emancipa a bruxaria como única e genuinamente europeia, porque em todas as outras partes do mundo, os ofícios feiticeiros vão estar totalmente ligados à fé religiosa, enquanto na Europa, a bruxaria, em todas as suas tradições, age, se comporta como cultos isolados, cultos emancipados da religião social, como eu já falei nos vídeos nesse mesmo canal, de diferenças entre bruxaria e feitiçaria tradicional. Então, a religião helênica é totalmente diferente das tradições de bruxaria tradicional helênica. A religião helênica e a magia, ou a mágia, A religião helênica, ela, como eu disse, ela vai ter mais de 144 máximas délficas sobre honra, sobre valor, sobre estilo de vida. É um massivo controle sobre as vidas das pessoas, como era a religião grega e a religião romana também. Por conta disso, vai ser totalmente diferente da bruxaria, onde apenas 2 máximas délficas serão consideradas. A bruxaria tradicional ateniense, tá, gente? Se a Wicca pegou isso, se outras formas de magia pegaram essas máximas délficas, foi puro plágio, Até porque até o modelo de 4 elementos pertence à Magia Atinaios e não às outras bruxarias, Então, se a Wicca tem um foco celta, e como eu já falei no vídeo da Druort, a Druort ela tem mais de 10 elementos, por que a Wicca se utiliza apenas de 4? Em todos os rituais, seja celta, não seja celta, seja grego, romano, egípcio. Porque o Samhain, que é um festival celta que pertence a Druort, muita gente faz por aí para Aset, Isis, Horus, Ra. Para a gente da bruxaria tradicional, isso é um grande desrespeito. Inclusive,
né, uma coisa da qual a gente passa muito longe, né, muito longe mesmo. Tem muita sandice acontecendo no meio moderno. Mas voltando, então a religião e a magia Tinaios, ou as tradições de bruxaria tradicional gregas, vão se separar nessa questão. Duas máximas délficas: faça, né, não nada em excesso, né, e conheça-se a si mesmo. São essas as duas máximas, não tem nada a ver com faça, né? Conheça a si mesmo e nada em excesso. Conheça-te a ti mesmo, né? E nada em excesso. São essas duas questões. Apenas, tá, gente? Dentro da magia, né, que é a nomenclatura grega utilizada para magia, bruxaria também, a gente vai ter pelo menos 3 conhecidas tradições de bruxaria tradicional grega: a ateniense, a cretense e a délfica. Essas são as 3 tradições, né? A délfica vai ter um foco maior em Apollon, que as pessoas conhecem como Apolo. A cretense vai ter um foco maior em Demeter, que as pessoas conhecem como Deméter. E a ateniense vai ter um foco maior em Hécate ou Hécates e Hermes, né? Principalmente em Hermes, porque ele é o deus da urbanidade, ele é o deus da cidade. Então Hécate ainda vai ficar um pouco em segundo plano como deusa do oposto, né? Digamos assim. Como eu sempre digo, vamos desconstruir conceitos. Na bruxaria nos referimos às nossas deidades como deuses. Na bruxaria tradicional isso é muito raro. A gente se refere a eles como Fei, como Dominus, né, como Derra, a palavra originária daquela tradição. Eu costumo usar muito a palavra Dominus porque tem relação com o latim e não significa deuses, significa senhores, tá, gente? Porque os nossos deuses não são bem deuses, eles são maiores que a palavra Deus, né? Eles são muito superiores a uma simples palavra Deus, né? Eles são muito mais que divinos, eles são a natureza, eles são o universo. Então, existem 2 nomenclaturas, uma para o homem e outra para a mulher, dentro da magia Tinaios, que é o magos, né, que é o homem, que hoje em dia aportuguesaram como mago, né? Eu já falei a diferença do mago e do bruxo aqui, né? Se quem quiser assistir o vídeo, eu falo justamente sobre essa questão da palavra ter origem lá, né? Palavra, magia, que tem origem persa, e blá blá blá, né? Todo mundo veja lá no vídeo se quiser mais detalhes. Magos e magissa. Magissa é a mulher. Hoje em dia, segundo dizem, se referem como Maísa, né? A mulher que é bruxa, dentro da magia Tinaios. Hécate, Pan e Dionisos. Muita gente dentro da Wicca vai entender que o casal divino, né, dentro da tradição, das tradições gregas, porque a Wicca já pega toda a região, todo o panteão e diz que é uma tradição. É totalmente diferente da bruxaria tradicional, tá? Aqui eu já citei 3 tradições regionais. Dentro da tradição ateniense, né, tem a questão de Hécate, Pan e Dionisos. Por que Hécate, Pan e Dionisos? Por conta justamente da trindade da floresta, né? A floresta é um lugar que é o rural e a cidade é outro lugar. Na cidade está Hermí, Héstia, né? Esses principais, né? E Apollon também, que é o deus da ordem, nesse sentido. Então esses são os principais deuses, isso traduzindo para vocês, né, na linguagem moderna, são os principais dominos, né, dentro da tradição ateniense, né? Hécate, Pan e Dionisos na questão do culto rural, da floresta, culto campesino, e Apollon, Hermí e Héstia no culto da cidade. Hécate é cultuada na cidade? Ela é a única que é cultuada na cidade e em casa, né, de forma ampla. Dionisos é cultuado dentro de casa? Pan é cultuado dentro de casa? Às vezes, geralmente não. Tá, gente? Depende muito da situação. Só se estiver chovendo, não puder fazer nada na floresta, no jardim, geralmente ele é cultuado no mato, né?
sendo bem direto no mato, no jardim, no quintal, em qualquer lugar assim aberto. As máximas délficas eu já citei, né? Existe essa diferença entre a religião e a tradição de bruxaria. O Rhoes é a libação. O Rhoes é a libação que a gente faz para os deuses. A libação, por exemplo, de azeite de oliva, a gente faz para deuses como Hestia, Apollon e Hermí. Para Hécates eu vou fazer? Não. Para Hécates eu vou fazer um Rhoes de vinho. Tá, gente? Assim como para Pan e para Dionísio, né? São Rhoes diferentes, libações diferentes. O uso de velas, incensos, óleos e 4 elementos. Os 4 elementos eu já falei, que são aqueles água, fogo, terra e ar. Isso é dentro da tradição helênica. As tradições helênicas se utilizam deste modelo de elementos da natureza. Celta já vai, as regiões e as tradições célticas já vão ser outra quantidade de elementos, outra variação, nórdicas também, e etc. Inclusive, nas tradições nórdicas existe o gelo como elemento, né, gente? Bem diferente aqui da tradição helênica. Então, se usa, é uma característica muito forte da tradição, né, Atinaios, da tradição grega de bruxaria, de Atenas, usar velas, né? Nas outras tradições também acontece muito acender velas para os dôminos dessa tradição. Incenso, se oferecer o aroma daquele incenso para os dôminos daquela tradição, muito comum também, tá, gente? Óleos também, muito comum consagrar óleos ou oferecer óleos, né? Derramar um óleo essencial em brasa, né? Para evaporar e aquilo ser meio que um incenso improvisado, para oferecer aquele aroma aos dôminos daquela tradição. Enfim, então acontece tudo isso, né, que segundo alguns historiadores, essa tradição, esse costume foi herdado dos egípcios, mas eu acredito que não. Eu acredito que isso era uma coisa dos gregos mesmo. Os anemoi. Os anemoi são os 4 ventos, né? Ao leste, a gente vai ter Apeliotes, ao oeste, Zéfiro, ao sul, Notus e ao norte, Vóreas. Esses são os 4 anemoi principais. Existem 8 anemóis, né? Existem esses 4 principais, que é norte, sul, leste e oeste, né? Que são os 4 ventos. Então, dentro da bruxaria tradicional ateniense, a gente não vai saudar os duendes no norte, o fogo no sul e as salamandras. Não tem nada a ver. A rosa dos ventos é marcada dentro da bruxaria ateniense pelos ventos, tá? E por isso se chama rosa dos ventos, aquele símbolo. Inclusive, a rosa dos ventos é um dos símbolos utilizados dentro da tradição ateniense. As ninfi ou ninfas, como a gente conhece, também são seres feéricos dentro, assim como os anemoi, dentro da tradição ateniense. Existem as amadríades, as epidríades e as dríades, né? As amadríades são relacionadas com a água, as epidríades são relacionadas com a terra, né, com a superfície da terra, e as dríades são relacionadas com as árvores e com as profundezas da terra. Bom, dentro da tradição ateniense não é utilizado sempre um círculo. Existe um círculo, eu não vou falar sobre ele aqui, porque ele é muito perigoso, né? Ele é muito forte, é muito perigoso, então não vou falar. Ele só é utilizado nos cultos a Hécate, né? Sobre esse círculo eu só falo nos cursos de magia pago, porque a partir daí a pessoa pagou um valor pelo aquele conhecimento e aí é problema único e exclusivo dela se ela resolver utilizar o círculo, tá? Mas existe espaço sagrado. O espaço sagrado ele é demarcado a partir do momento que eu saúdo os 4 ventos da forma tradicional, né? E a partir do momento que eu tenho a presença das ninfes e dos dôminos, tá, gente? E aí aquele espaço se torna sagrado. Também acontece uma defumação tradicional e uma purificação com a Hernipis. A Hernipis é a água sagrada de Hestia. Por que Hestia é cultuada? Mesmo sendo uma deusa casta, muito religiosa, entre aspas, né? Muito cultuada dentro da religião. Porque Hestia, ela dá origem à água sagrada, a Hernipis, que os católicos copiaram como água benta. Essa água é consagrada de forma tradicional, existe toda uma receita para essa água se tornar sagrada, que espanta todo o mal, espanta toda a doença, principalmente, todo malefício, né? Então, a água sagrada de Hestia se chama Hernipis. E essa água a gente utiliza para purificar o ambiente e nos purificar,
Muitas vezes, quando existem feitiços poderosos, maléficos, né, atrapalhando nossa vida, a gente utiliza a Hermes para se livrar daquilo. E é muito eficiente. Os instrumentos principais utilizados dentro da tradição são a faca, né, que é consagrada a Hecate, o Kerikeion, que é o conhecido como caduceu de Hermes. Geralmente a gente manda ser feito de ferro, de madeira, e a gente faz toda a consagração a modo tradicional para que se torne uma espécie de bastão de poder, né, chamam de varinha dentro da Wicca. E o cajado de oliveira, que é utilizado para se ter uma interseção, uma ligação, uma comunicação com os espíritos ancestrais e com os Dominus. A imagem dos Fei, né, as estatuazinhas dos Fei ou as estatuazonas, depende muito do que você quer, elas são também instrumentos, elas são consagradas para serem canais de comunicação com esses Dominus. E isso é uma característica, inclusive, da própria religião, né? Que foi, digamos que de certa forma, ou herdada, ou copiada, ou, enfim, agregada dentro da tradição de bruxaria. Por isso que eu disse que tinha alguns aspectos em comum, sim, e que por isso também é considerada em algumas situações como uma tradição de magia ou feitiçaria tradicional. Bom, gente, essa é a Magia Tinaios, né? Um pouco sobre ela, um resumo sobre ela. Quem quiser saber mais sobre qualquer uma das tradições, eu recomendo que me procurem para fazer um curso pago, completo sobre essa tradição, tá, gente? Eu não ensino por aqui, porque aqui é um canal para a gente interagir, trazer o beabá da bruxaria tradicional, para as pessoas entenderem a diferença entre o Wicca e bruxaria tradicional e não saírem misturando tudo, né? Então, um grande beijo para todos vocês do Bruxo Lupus. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar o vídeo. E até o próximo vídeo do canal Bruxaria Tradicional BR. Tchau, tchau!